Fala o seguinte: porquanto somente eu conheço os planos que eu tenho sobre vós, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, planos para dar um futuro e uma esperança. Queridos, muitas vezes quando nós estamos no ápice da nossa vida, num momento bacana, aonde parece que não tem nenhum tipo de problema, a gente não pensa no futuro, a gente não entende que os filhos vão crescer, os filhos vão se tornar adultos, e às vezes nós perdemos tempo em não levá-los à igreja, achando que muitas vezes o sofá da nossa casa é mais confortável, às vezes um frio nos tira da presença de Deus, às vezes temos carro e não vamos quando está chovendo, olha que coisa. E quando não temos carro, pedimos a Deus, um carro para Deus, se estiver chovendo, vamos lá. E leva até alguém, leva a sogra, mentira. Agora preste bem atenção, queridos. É verdade, brincadeira com as sogras aí, tá? É lógico que tem que levar a sogra sim. Agora preste bem atenção, aqui a palavra de Deus está falando que os planos de Deus para nós são planos de bem, de nos fazer prosperar. Prosperar não está falando só de financeiro, não. Está falando de saúde, está falando de paz, está falando de alegria, está falando de um lar, ele ter mais alegria do que confusão. Se um lar ele tem muita confusão, é de constante brigas, está o tempo todo um querendo falar mais alto do que o outro, um querendo ter razão, e nunca chega a um acordo, nunca tem paz, então está precisando de Deus nesse lugar. E o que fazer? É a coisa mais simples. Deus nunca deixou nada difícil para a gente fazer. A Bíblia diz que só entende o Senhor o simples. Não está falando do pobre não, está falando do simples. Tem muita pessoa que tem dinheiro, mas é simples, é humilde. São pessoas que têm a capacidade de entender que o seguinte: se humilhar diante de Deus é simplesmente reconhecer que há um Deus, alguém supremo, maior do que nós, e que nós necessitamos da ajuda dele. Quando nós começamos a olhar dessa maneira, olhar para Deus, olhar para o alto, a nossa vida ela vai tomar uma outra direção. A gente começa a negar o quê? O pecado. O pecado é uma coisa terrível, que se a gente for classificar, é do adultério ao roubo a qualquer coisa que desagrada a Deus é pecado. E se nós começarmos a ter prazer no pecado, automaticamente vamos desagradar a Deus. Então o que nós temos que fazer? Agradar a Deus. E não é difícil agradar a Deus, basta a gente renunciar a nós mesmos todos os dias. É a gente ter uma boa convivência, é a gente procurar viver bacana, é a gente orar por aqueles que nos perseguem. O Senhor disse: não temos que brigar com ninguém, não temos que ficar desejando mal para ninguém. Nós temos que orar, ainda que você saiba que alguém não gosta de você, de repente não simpatiza com você, isso quer dizer que não gosta de você, não queira o seu mal. Nós devemos orar por essa pessoa, para que Deus venha salvá-la, porque Deus não quer que ninguém se perca. E quando eu falei acerca de levar os filhos para a igreja, eu estou falando de algo muito, muito forte. Por quê? Porque eu lembro que quando eu e minha esposa e meu filho estava bem pequenininho, nós começamos, eu saí do mundo terrível que eu vivia, era um mundo de drogas e prostituição e tudo quanto é tipo de coisa errada, que na minha concepção era um erro, e fazia sofrer. Tudo que você faz a pessoa sofrer é erro. Você gosta de sofrer? Quem gosta de sofrer? Não é verdade? A gente tem que querer ser feliz, olha que hora bolas, tem que ser feliz. E o que acontecia? Nós começamos a trilhar o caminho do Senhor. Quando eu falo caminho do Senhor, meus queridos, não estou falando de religião. Religião não salva ninguém. Cada um tem a sua. O importante é Jesus. O importante é que Deus, Ele é o quê? Não é Pai? Então Ele é Pai de todos nós. Não importa a religião que você é, desde que você tenha Ele como teu Pai. Ele é meu Pai, Ele é teu Pai. Nós somos irmãos espirituais. E nós começamos vai ser rápido, não quero prolongar, mas só para você ter uma ideia da importância que Deus está tocando no meu coração, de levar os filhos para a casa dele, para ele aprender. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, que quando ela crescer ela não vai se apartar. Talvez eu estou falando aqui com o marmanjão e marmanjona aí, que um dia estava na casa de Deus, e se volte e meia vem aquele pensamento de voltar. Volte a tempo. E o que acontece?
Nós íamos na casa, tinha 25 crianças no bairro chamado Guanabara, lá de Aracruz, próximo ao bairro que eu moro hoje. E tinha 28 crianças, né, amor? Acho que era de 25 a 28. E o meu pastor, ele liberava pra gente fazer, a minha esposa e uma outra jovem lá, dava aula para essas crianças. E nós íamos para ajudar a buscar essas crianças nesse bairro. E quando nós chegávamos, às vezes os pais, eles estavam ocupados demais para poder levá-los. E a gente mandava, deixava as crianças ir, eles iam toda alegre, tinha às vezes um cafezinho, uma bolachinha para eles comerem. A criança gosta dessas coisas, uma linguagem infantil. Mas depois o que acontecia? Eles iam para casa, a gente dava uns bilhetinhos para eles, convidando os papais, né? Papai e mamãe para vir para o culto à noite, para ouvir uma palavra. Quando a gente vai para o culto é para ouvir uma palavra, se alegrar, aquela palavra vai te fortalecer. Não é para você chegar lá e achar que, nossa, vai exigir alguma coisa. Ninguém vai exigir nada da gente. A gente vai ouvir uma boa palavra, como se fosse uma semente que ela é jogada no nosso coração. E se a gente permitir, ela cresce e se torna uma árvore grande. E dá frutos. Mas entenda, boa parte dessas crianças como eu vejo agora, a Graziele está grávida. A Graziele está grávida. Vai nascer uma criancinha. E tinha bebezinhos, até bebês. E os maiorzinhos, 7, 8, 9 anos... Muitos dias chegavam no outro dia, papai não quis, o papai isso, aquilo, outro, estava envolvido com um monte de coisa, quando não era trabalho demais, era bebedeira, era tudo quanto é tipo de coisa, não dava atenção. Então esses pais, eles não tinham o quê? Tempo para levar ou ir à igreja com as crianças. Você sabe o que muitos deles agora fazem? Os mais sortudos choram nas cadeias em dias de visitas, as mães, né? E as menos sortudas choram nos túmulos de seus filhos que foram mortos. Meninos que cresceram, teriam que estar da idade do meu filho hoje, 14 anos, que eu vi se perderem, morrerem e todo tipo de sabor. Jovens, meninas que eram da época, com pouco mais de 14 anos, que são mães precoces, atrapalha estudo, atrapalha tudo. Isso por causa de quê? Porque não teve lá atrás um pouquinho de tempo e atenção para os seus filhos. Dê tempo e atenção aos seus filhos, seus netos. Tem neto que é igual filho, né? Tem avó que é igual mãe e os netos gostam tanto. Então, leva eles. Tira o domingo, vai para o culto, vai para